E aí pessoal, tudo bem? Bom, nessa virada de mês, do dia 30 de junho para 1º de julho, abriu-se o mercado da NBA para a negociação de agentes livres, a free agency da NBA, futebolizando um pouco a terminologia, seria a abertura da janela de transferências para a negociação de jogadores que ficaram sem contrato e vão poder negociar com qualquer outro time. Inclusive já expliquei, já fiz vídeo aqui explicando como funciona o sistema de transferências nos esportes americanos. Ao final deste vídeo ele vai entrar aqui nesse ladinho aqui, só clicar para ver, porque não tem compra e venda de jogadores nos esportes americanos, porque tudo os jogadores esperam o contrato chegar ao final. São 2 vídeos, na verdade, que eu fiz, os 2 vão aparecer aqui no final, tá bom? Mas foi um dia muito agitado, porque várias negociações que vinham rolando extraoficialmente nas últimas semanas foram oficializadas nessa virada de mês, porque é quando a janela oficialmente se abriu. Então na noite de 30 de junho começou a sair negociação para todo lado. Dia 1º agora também um monte de negociação, então foi um dia muito agitado, somando os contratos de todos os jogadores que acertaram novos vínculos nesses primeiros 2 dias, dá mais de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Vou fazer ainda um vídeo explicando aí por que a NBA bombou tanto. Eu já falei sobre isso um pouco, mas explicando um pouco mais com cuidado, porque os jogadores da NBA ficaram com uma poder de barganha tão grande para negociar salários tão altos, e porque a NBA ficou com esse mercado tão mais agitado do que tem sido na MLB e na NFL e na NHL. Mas eu participei do ESPN League nesta segunda, falei no geral ali de um programa basicamente dedicado à free agency da NBA. Falei muito ali dos times, assim, não sou especialista em basquete e tudo, mas falei ali dentro do que vai o meu conhecimento. Mas aqui eu vou falar com mais cuidado aqui de um aspecto que até falei lá, vou falar com um pouco mais de detalhe aqui, porque o Brooklyn Nets foi o grande vencedor aí desses 2 primeiros dias aí de mercado aberto para negociação de agentes livres. Porque muita gente vai pensar, bom, o Brooklyn Nets é o grande vencedor, por quê? Porque levou o Kyrie Irving, principalmente o Kevin Durant. O Kevin Durant era o jogador que estava livre, que todo mundo queria. Todo mundo queria o Kevin Durant. O Brooklyn Nets levou o Kevin Durant, foi o grande vencedor. Não é só isso, tá? Não é só isso, porque o Brooklyn Nets tem um bom time, tinha aliás um bom time já na temporada passada, surpreendentemente se classificou aos playoffs, então até tinha uma base interessante ali, que com a entrada do DeAndre Jordan também acertou, com o Kyrie Irving e com o Kevin Durant, tende a ficar um time bastante forte ainda numa conferência leste que ficou muito mais robusta do que ela era até 3 anos atrás, aí, quando a gente teve aqueles domínios absurdos do LeBron James e do Cleveland Cavaliers e antes até disso do Miami Heat. Mas a grande vitória do Brooklyn Nets não é ter contratado o Kevin Durant. Na verdade, é o que a contratação do Kevin Durant significa, e não necessariamente dentro das quadras. Dentro das quadras, claro, viram um grande time, ok. Isso tudo bem, o Brooklyn Nets espera-se que brigue por títulos, mas nem deve ser uma coisa imediata, porque o Kevin Durant, ele está lesionado, se machucou nas finais da NBA, num jogo contra o Toronto Raptors. Ele não vai começar a próxima temporada, ele continuará lesionado, inclusive por isso o New York Knicks relutou e nem fez nenhuma proposta pelo Kevin Durant, e ele talvez perca a temporada inteira, ou boa parte até da próxima temporada. Então a contribuição dele para o Brooklyn Nets na próxima temporada vai ser pequena, vai ser um time mais o time que os Nets já tinham, mais o DeAndre Jordan, o Kyrie Irving, ok, legal, deve brigar, deve classificar para os playoffs, tudo, mas ainda não é um super time. Talvez só na temporada 2020 e 2021 que a gente veja um super time do Brooklyn Nets. Mas o que o Brooklyn Nets ganhou foi muito mais que isso. O Brooklyn Nets ganhou uma condição de se colocar como o grande time da maior cidade dos Estados Unidos. Porque o Nova York é uma cidade muito basqueteira. Nos Estados Unidos, várias cidades têm vários times, todas as ligas lá estão presentes nos principais mercados, mas é inevitável que tem cidades em que a torcida é mais voltada a um esporte do que em outro, do que para outro. Por exemplo,
sei lá, em Atlanta, Atlanta é uma cidade muito de futebol americano. O Texas é muito de futebol americano. Então ainda tem que ter time de beisebol, tem time de basquete, tem time de hockey no Texas. Em Dallas, o grande esporte é o futebol americano, é o que a torcida realmente se importa, é o que realmente faz com que a torcida se abale. Em Houston também. E daí você vai para o Kansas. Kansas tem um basquete universitário muito forte. Entre esportes profissionais é o futebol americano também. E daí você vai pro Arizona, futebol americano acaba sendo a maioria, né? O esporte mais popular acaba sendo hegemônico na maior parte dos lugares. Na Flórida também. Então, ali o futebol americano ganha, Nova Orleans, vários lugares. Existem alguns lugares em que o beisebol ou o basquete são tão ou até mais fortes que o futebol americano. Nova York é um deles, né? St. Louis, por exemplo, é uma cidade muito de beisebol. O beisebol é o esporte mais popular de St. Louis. Em Boston, o beisebol é o esporte mais popular. Agora, se você vai para Nova York, se você vai para Los Angeles, há uma disputa forte entre qual é o esporte que realmente mais mobiliza as pessoas. E essa briga entre beisebol e basquete. O futebol americano é muito forte também, claro, mas fica um degrauzinho abaixo. O basquete é muito enraizado nesses outros lugares, e o beisebol também. Então Nova York é uma cidade muito de basquete, é uma meca do basquete americano, tudo, independentemente dos resultados ruins que o New York Knicks e o Brooklyn Nets tenham aí nos últimos tempos. Então é uma cidade em que, por exemplo, há muitos torneios, durante o recesso da temporada da NBA, como que a gente vive agora, tem muitos torneios de basquete de rua, muitos em Nova York, as grandes estrelas, até algumas estrelas da NBA dão as caras lá, aparecem, jogam, ações comerciais são muito voltadas em Nova York, o basquete de rua é muito forte lá, então o público é muito fanático. O New York Knicks tem sempre um grande média de público, boa audiência de TV, então é um mercado muito importante. Mas sempre foi voltado para os Knicks. Os Knicks sempre foram o grande time de Nova York. Como Nova York tem 2 times em todas as ligas, sempre teve, e no caso do hockey tem 3 times, sempre teve um mais forte que o outro, né? Os Yankees lá em cima, os Mets embaixo. No beisebol, os Giants em cima, os Jets embaixo. Daí os Knicks em cima e os Nets embaixo na NBA. No hockey, os Rangers em cima e os Devils e os Islanders embaixo. Pelo menos em relação à repercussão de mídia, torcida. Então os Nets sempre foram um time meio patinho feio ali, né? Um time que brigava para ter atenção. O time foi fundado em Nova York como New York Nets, né? Inclusive inspirando o nome aí nos Mets e nos Jets, que já existiam. Contei a história dos nomes dos times da NBA já aqui no canal. Então, os Nets surgiram como um time vindo de uma outra liga, inclusive, daí se incorporou à NBA como o New York Nets. Era um time de torcida pequena. Para tentar conquistar algum público, se mudou para Nova Jersey, e daí o pessoal fala, então foi para uma outra cidade. Não, é Nova York. Muda de Nova Jersey, é como se ele fosse virou um time da periferia de Nova York. Tá? Então ele foi para a periferia de Nova York e calha de ser num outro estado, mas assim, é só atravessar o rio. Né? Então o New Jersey Nets jogava num ginásio que ficava do lado do estádio do New York Giants e do New York Jets. Então, é Nova York, assim, a região metropolitana de Nova York, aquilo atende a Nova York. Então, o New York Nets se mudou para Nova Jersey e mudou de nome para New Jersey Nets para ver se, pelo menos, já que ele não tinha muita torcida em Nova York, se pelo menos o pessoal de Nova Jersey, aquela região da periferia de Nova York, abraçava os Nets. E ali até tiveram bons momentos, conseguiram chegar em finais da NBA, teve um time lá com o Jason Kidd, teve o Drazen Petrovic, que jogou muito bem lá, até teve seu acidente fatal, talvez o maior jogador iugoslavo da história, e certamente o maior jogador croata da história. Então, teve uns seus momentos ali, mas o New York Knicks sempre foi o grande time de Nova York. E o New Jersey Nets se mudou para o Brooklyn, e daí adotou o nome Brooklyn Nets, justamente para manter essa coisa de tentar ser um time do bairro. Tentar pegar o bairro do Brooklyn, que é um bairro que era um bairro um pouco mais periférico, mas é um bairro que nos últimos 10, 15 anos teve um crescimento econômico muito forte. Então teve um boom imobiliário aí no bairro do Brooklyn, então virou um bairro mais interessante, até como o poder aquisitivo dos seus moradores para você atingir. Então o Brooklyn Nets se mudou lá para o Brooklyn e passou a ser um time, voltou a estar dentro do município de Nova York, mas continua atendendo a mesma região metropolitana, e adotou o nome do bairro para ver se pegava a torcida do bairro, já que pelo menos passaria a ter um apelo diferente do Knicks. Os Knicks sempre foram um grande time.
E os Nets ficavam, quando os Nets se mudaram para o Brooklyn, até tentaram fazer aquela negociação muito ousada, trazendo Kevin Garnett, Paul Pierce, pegando lá todos os jogadores do Boston Celtics veteranos. Não deu certo, o time até classificou para playoff, mas acabou não tendo uma briga real por título da Conferência Leste. E depois acabou pagando, porque acabou dando um monte de escolha de draft para o Boston Celtics e não tinha mais mobilidade ali para mexer no elenco. O time ficou horroroso há 3 anos, há 3 temporadas, o time teve 21 vitórias. Né, na NBA não tinha nem posição de draft para pegar, acho que era a melhor posição, era a 55ª escolha do draft, é uma coisa horrorosa ali, não vai conseguir pegar ninguém que vai mudar a história da franquia, né? E os Nets conseguiram se reconstruir muito bem, né, desde então, conseguiram fazer algumas mexidas interessantes ali para reconstruir a franquia sem ter muita mobilidade ali de mercado, não tinha muito dinheiro e não tinha muita escolha de draft para dar. Então conseguiu ali reforçar o time, acabou classificando para os playoffs desse ano e agora vem com Kyrie Irving e Kevin Durant. E como o New York Knicks foi um fracasso total aqui nesses 2 primeiros dias de mercado e virou o grande perdedor, isso é uma vitória extra para os Nets, porque agora os Nets viraram o grande time de Nova York, pelo menos não de torcida, a torcida continua sendo maior dos Knicks, mas a repercussão da mídia vai ir mais para os Nets. A mídia nova-iorquina talvez até fique um pouco mais com os Knicks, porque é o time de mais torcida, então é o time que a mídia vai falar mais. Mas a mídia nacional, né, a mídia nacional dos Estados Unidos e a mídia internacional, a mídia mundial, vai ficar de olho nos Nets, porque é ali que vai ter o Kevin Durant fazendo alguma coisa, o Kyrie Irving fazendo alguma coisa, enquanto os Knicks são aquele time horroroso ali que está se ensaiando para a próxima temporada. Então os Nets vão ganhar uma legitimidade como um representante digno do basquete de Nova York, coisa que os Knicks não vêm conseguindo fazer já há muito tempo. Isso dá um boom para o Brooklyn Nets em relação a captar novos torcedores, sobretudo no mercado internacional, em que torcedores são muito mais voláteis em relação às suas preferências clubísticas, né, não são tão enraizados como torcedor local, né, torcedor doméstico. Então tende a ganhar muito mercado aí entre torcedores internacionais, entre turistas, vai ser ver jogo dos Nets vai ser uma atração turística de Nova York. O jogo dos Knicks acaba sendo porque no Madison Square Garden, mas não vai mais ter tanto apelo quanto um jogo dos Nets, com o Kevin Durant jogando. E além disso, eles ainda vão acabar talvez atraindo mais patrocinadores, atraindo mais investidores que queiram eventualmente fazer algum evento corporativo, alugar camarote ali para levar cliente, todas aquelas coisas. É um cenário completamente diferente numa cidade que é muito forte de basquete, né? Então é uma cidade que é a cidade mais rica e mais populosa dos Estados Unidos, e uma cidade em que o basquete é um símbolo dessa cidade. Então o Brooklyn Nets dá um golpe muito forte no New York Knicks ao conseguir o Kevin Durant, o Kyrie Irving, uma questão de briga de mercado. Tá? Então, se dentro de quadra o Brooklyn Nets talvez nem consiga tudo o que queira só com essas 2 contratações, com as 3, vai contando o DeAndre Jordan, talvez nem consiga virar essa grande força hegemônica na Conferência Leste, porque o Philadelphia é muito forte, o Toronto Raptors vai ser muito forte se renovar com Kawhi Leonard, ainda tem outras equipes ali aparecendo bem, mas o Brooklyn Nets, pelo menos como mercado, como disputa de mercado, como disputa econômica, se deu muito bem ao se colocar numa posição para ser hegemônico no mercado de Nova York por alguns anos. Claro que um dia o New York Knicks acaba se acertando tudo, mas por algum tempo o Brooklyn Nets vai ter essa margem ali de como o grande time de Nova York. E mesmo que os Knicks voltem a ficar fortes em algum momento, e isso acaba acontecendo, os Nets já vão ter construído alguma coisa que, mesmo que depois dê uma baixa, a modinha passa, o time vai ter construído alguma coisa, alguns torcedores vão se fidelizar, vai ter conquistado já um espaço ali para se estabelecer de forma diferente ali, deixar a briga pelo espaço em Nova York um pouco mais igual. Então isso foi acho que essa é a grande vitória do Brooklyn Nets nesse mercado da NBA, independentemente de conseguir esses resultados. E acho incrível que o New York Knicks não tenha essa percepção, né? Talvez por um excesso de arrogância, autoconfiança, autossuficiência de ser o grande time, ele não parece nunca ter tido uma percepção tão grande do quanto ser um time importante em Nova York
e ser um time competitivo em Nova York deixava ele numa situação muito, muito privilegiada. Os Lakers têm essa noção em relação à força de Los Angeles, ainda que nos últimos anos estejam batendo cabeça, os Lakers sempre tiveram a noção que eles têm que ser fortes, eles têm que estar contratando, eles têm que ser corajosos, ousados, investir pesados, se ver como grande, não aceitar ficar lá atrás, porque os Lakers sabem que eles fazem esse papel no basquete de Los Angeles, que também é uma cidade muito basqueteira. Então, eu acho que o Brooklyn Nets teve essa percepção e apareceu muito bem. E considerando ainda que é um processo de um time que há 3, 4 anos era horroroso, né, então ainda essa contratação ainda serve ainda para selar o ápice de um processo muito bem sucedido de correção de problemas que vieram ali naqueles primeiros anos dos Nets, depois de mudar da Nova Jersey para o Brooklyn. Mas é isso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostam de basquete. Escreve aqui nos comentários se vocês acham que algum outro time também se deu muito bem, se vocês acompanharam, né, esses primeiros dias aí, se algum time se deu muito bem na janela nesses primeiros dias de janela aí de contratações dos free agents. E clica no sininho, deixa sua curtida, deixa o seu recado e se inscreva no canal. Tá bom? Vou fazer mais vídeo ainda, vou fazer mais vídeo essa semana aí falando um pouco aí desse negócio de NBA aí, porque os jogadores estão conseguindo ganhar tanto dinheiro na NBA, tá bom? Então vem aqui os vídeos aqui, que eu falo sobre negociação da NBA, negociação de esportes, de contratos nos esportes americanos, mas se aplica muito a NBA nesse caso, tá bom? Um abraço e até mais.